Boa noite. Esse é o novo quadro do canal Detonation. A hora do horror. Hoje, para início, eu vou contar alguns casos que me foram contados pela minha avó quando eu ainda era apenas uma criança. Seguido de um conto. Um relato também, que me foi passado pelo meu pai várias e várias vezes durante o tempo em que eu morei com ele em Carapicuíba. Para começar, quem nunca ouviu falar de um cavalo que no lugar da cabeça tem fogo? Sim, a mula sem cabeça. Minha avó, quando eu era mais nova, morava em uma espécie de sítio e tinha o costume de sentar na varanda observando o milharal que tinha um pouco mais para frente da casa durante as madrugadas. Naquela noite, ela estava lá sentada, só pensando na vida. Você consegue imaginar aquelas cadeiras de balanço antiga, ela balançando, provavelmente olhando o céu estrelado, até que, de repente, escutou um barulho vindo do milharal. Ela chamou pelo seu pai, sua mãe, ninguém ouviu. Então ela resolveu ela mesma verificar. Se levantou e foi até o milharal. Ao chegar próximo do milharal, ela avistou um cavalo com a cabeça como que se tivesse enfiada no meio do milho. Não dava para ver a cabeça. Então ela começou a gritar e a jogar pedras no cavalo para que ele saísse de lá e não comesse o milho. Foi quando a criatura se impertigou, trazendo o pescoço para trás, e ela percebeu que no lugar da cabeça havia chamas saindo já de uma certa altura. Assustada, na hora, minha avó, muito católica, chamou por Nossa Senhora, fez o sinal da cruz e gritou: "Volta para o lugar de onde você veio!" A mula sem cabeça correu em outra direção, e antes que ela conseguisse acompanhá-la e chegar até ela, ela ouviu um forte estouro e sentiu um forte cheiro de enxofre. Ela foi caminhando, olhando à luz da lua as pegadas, e em determinado ponto, onde o cheiro era bem forte de enxofre, as pegadas desapareciam. Muito tempo depois, já morando aqui em São Paulo mesmo, mais precisamente no quintal onde eu moro, minha avó estava deitada junto com todos os filhos, tal. Não me lembro se meu avô estava na época, mas diz ela que ela abriu os olhos no meio da noite sem saber porquê, sem entender direito o porquê. E quando ela olhou para o lado, ela viu um cachorro preto rondando as camas das minhas tias e da minha mãe. Ela se levantou imediatamente e começou a tocar o cachorro. Sabe, tipo, "Xô, xô, sai, 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 sai!" E foi correndo atrás do cachorro. A casa da minha avó na época tinha o quarto, sala e cozinha. Isso aconteceu no quarto. Ela foi tocando, tocando, tocando o cachorro para fora, passou pela. O cachorro correu quando chegou na sala e ela foi correndo atrás. No entanto, quando ela chegou à porta da cozinha, a porta estava trancada e as janelas também. Então não tinha como esse cachorro ter entrado, mas ele estava lá. Esses são os contos que eu me lembro, os relatos da minha avó, de quando eu era pequeno. Algum tempo depois,
quando eu fui morar com meu pai, na cidade de Carapicuíba, ele me contou que quando ele era mais moço, ele morava em Santa Cruz do Rio Pardo, Palmital, alguma coisa do tipo. Acredito que era Palmital, que é a cidade natal dele. Ou Santana, não sei direito, eu acredito que era Palmital. E certa feita ele havia ido numa festinha, que era na cidade, que era um pouco afastada, pois meu avô na época tinha uma certa condição financeira e morava numa fazenda. E ele estava voltando à noite, caminhando e tal. Num certo ponto da estrada, a estrada começava a subir assim, e antes de entrar na área habitada mesmo, assim, próximo de onde meu avô morava. Era um descampado, sabe, de plantações, assim, então não tinha casa. E ele viu um cachorro sentado assim à beira da estrada, um cachorro branco. Ele disse que ele olhou, estranhou aquele cachorro que não tinha visto ele por ali, mas mesmo assim passou, andando. Disse que conforme ele passou pelo cachorro, o cachorro se transformou numa bola de luz, subiu assim mais ou menos na altura que ele estava. Se eu me recordo bem, ele disse que estava a cavalo na época. E ele olhou aquilo meio assustado, ele começou a tocar o cavalo para o cavalo andar mais rápido. E, no entanto, quanto mais rápido o cavalo andava, a bola de luz acompanhava ele na mesma velocidade. E disse que ele começou a correr com o cavalo. E quando ele entrou na fazenda, assim que ele passou o pórtico da fazenda, a bola ficou para trás. Ele olhou para trás e viu aquela bola brilhando assim um pouco antes de desaparecer no ar. Num outro momento, meu pai também, bem novo, voltando da cidade, não lembro exatamente o que ele havia ido fazer. Ele viu uma mulher, sabe, bem vestida assim, com um, uma sombrinha, tudo, andando à frente dele. Ele resolveu acelerar o cavalo e, sei lá, né, oferecer carona para a mulher, já que já era tarde. Só que ele contou que quanto mais ele acelerava o cavalo, a distância não diminuía. A mulher não corria, ela continuava caminhando. Mas por mais que ele adiantasse o cavalo, por mais que ele acelerasse o cavalo, a distância entre eles continuava a mesma. Até que em dado momento, a mulher parou e ele passando rápido, passou rápido por ela. E quando ele olhou para trás, ele não viu, a mulher tinha sumido. Tipo, a partir do momento que ele ultrapassou a mulher desapareceu. E ele disse que muitas pessoas já tinham visto aquela mulher naquela área, mas que ele não acreditava até ele ver. Então, galera, esse foi o primeiro Detonation Hora do Terror. E se você gostou, deixa seu like aí, compartilha, se inscreve e indica para os amigos. Então, até mais, galera.